Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui no Mindsec. E, em nome da Akamai, em nome da CPD Informática, queremos agradecer a presença de vocês aqui nesse apresentação que nós vamos fazer e tentar contribuir ou tentar dividir com vocês algumas informações que sejam relevantes e que vocês possam utilizá-las de alguma maneira de modo benéfico para cada uma das suas organizações. Meu nome é Helder Ferrão, eu sou gerente de marketing de indústrias para a América Latina da Akamai, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre cibersegurança e sobre tudo que vem ocorrendo dentro da internet ao longo dos últimos 2 anos. Falando rapidamente aqui sobre a plataforma da Akamai, a Akamai é uma empresa que tem produtos de segurança e distribuição de conteúdo na internet, uma empresa global, como vocês podem ver. Nós temos data centers e equipamentos distribuídos por todo o globo, e todos os clientes que têm relação conosco trafegam os seus dados através da rede da Akamai, o que faz com que nós tenhamos um volume de informações muito grande trafegando dentro da nossa rede, e isso dá hoje aproximadamente 30% do tráfego da internet global rodando por dentro dessa rede, o que nos permite capturar uma série de informações, uma série de insights em relação ao que está acontecendo e utilizar essas informações para o desenvolvimento de cada um dos produtos que nós temos a oferecer aos nossos clientes. A CPD Informática é um dos nossos parceiros aqui no Brasil, e ela é uma empresa que foi fundada em 74, ela tem sede em Brasília, tem atuação em todo o território nacional, é uma empresa com mais de 45 anos de trabalho nesse mercado de tecnologia, e ela é referência em serviços de suporte e desenvolvimento de projetos para empresas do setor público ou para empresas do setor privado. E as soluções que ela oferece é um conjunto, um mix de soluções com componentes de software, hardware e serviços associados para a implementação dos seus projetos, né? Vamos falar um pouquinho, eu queria dar alguns dados em relação ao crescimento da internet e fazer com que todos entendam as razões e o quanto que isso está crescendo em termos de volume de tráfego nos últimos tempos. Historicamente, como vocês podem ver nesse gráfico, nós tínhamos um crescimento na internet de aproximadamente 30% ao ano, o que dava mais ou menos um 2,5% ao mês, ano a ano. Isso vinha acontecendo nos últimos 4 ou 5 anos, antes de 2020. Quando nós entramos em 2020, todos nós sabemos que nós passamos a viver uma situação de vida, uma vida social diferente. Em março de 2020, com o início da pandemia e com a aplicação do lockdown em diferentes regiões do mundo, em 2 semanas, o tráfego médio da internet subiu 30%. Ou seja, o crescimento que antigamente ocorria em um ano, ele ocorreu em 2 semanas. E de lá para cá, esse crescimento, ele obviamente vem aumentando, tanto é que hoje nós já temos índices, ou nós conseguimos medir que o crescimento da internet, comparado ao final de 2019, o início de 2020, ele já está maior do que esses 110% que está indicado aqui, ou seja, nós tivemos em um ano, um pouco mais de 1 ano e meio, vamos dizer assim, o crescimento em termos de volume de tráfego, o equivalente a 3 a 4 anos de crescimento normal nas estatísticas que vinham acontecendo nos anos anteriores. E tudo isso tem razões, ou seja, quais são os motivadores que levaram a esse crescimento de tráfego nesse tamanho. Nós tivemos uma mudança completa na questão de comportamento social de todos nós, assim como o comportamento empresarial também relacionado à situação de lockdown, a situação que nós passamos a viver. Todos os projetos de transformação
digital que existiam em andamento, eles foram acelerados. Projetos que estavam em fase de planejamento, eles foram efetivamente iniciados, e muitos deles iniciados e encerrados, porque isso era uma questão de sobrevivência para uma série de indústrias. Todos nós fomos movidos a passar a fazer utilização dos serviços de e-commerce, fazer compra remota, fazer compra através da internet. Não só as pessoas que já faziam isso normalmente, ou seja, elas tiveram que aumentar, vamos dizer assim, o número de transações que elas faziam desse tipo, mas um número muito grande de novos usuários desse tipo de serviço surgiram e foram incluídos nesse tipo de transação diária em função do lockdown, em função das novas situações de vida que nós tivemos. Porém, uma outra coisa que se observou e que se observa até hoje é que o aumento de tráfego na internet relacionado a crimes ou aos ataques cibernéticos tiveram um crescimento, muitas vezes, maiores do que o crescimento dos serviços e de outras utilizações normais de aplicativos e soluções que nós tínhamos disponíveis na internet. Aqui a gente tem alguns números, somente para exemplificar isso. São números que mostram o crescimento em determinadas indústrias, né? Ou seja, a indústria de jogos remotos, jogos online, entretenimento, sites de streaming, a vendas, o e-commerce que eu já comentei, o volume, a quantidade de novos dispositivos conectados na internet com um volume de horas de conexão muito maior do que se observava antigamente, são números que cresceram bastante. Agora, o crescimento do tráfego relacionado a sites de cybercriminosos foi um crescimento muito maior. É óbvio, é uma situação quase que natural. Se você trouxe muito mais consumidores ou muito mais usuários para dentro do mundo internet, você atraiu também muito mais criminosos para tentar fazer uso desse grande aumento de volume de usuários para que eles buscassem algum tipo de benefício nesse ambiente. E isso é algo que a gente tem que tomar o cuidado necessário para se proteger dos diferentes tipos de ataque. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a alguns minutos. Mas eu vou dar um exemplo de um projeto que, inclusive, eu gostaria de chamar vocês para o nosso stand virtual logo depois dessa apresentação, para que a gente possa exemplificar e dar mais informações para vocês de um projeto específico que foi desenvolvido junto com o TSE, com o Tribunal Superior Eleitoral. Nós fazemos um trabalho conjunto com eles para suportar os picos de tráfego que o site do TSE recebe em cada eleição ano a ano. E nós temos, de acordo com a legislação no Brasil, a cada 2 anos nós temos eleições acontecendo. E desde 2010 a gente faz esse trabalho com eles, com exceção de 2018, porque a contratação do TSE é feita através de um edital, e um outro fornecedor ganhou o edital naquele ano. Então, nós fazemos um acompanhamento do crescimento do volume de tráfego do TSE, eleição após a eleição. E se vocês olharem o número de 2010, que foi de 2,5 gigabits por segundo de pico de tráfego, com o número de 2020, 90, nós estamos falando de um crescimento de mais de 40 vezes, ou de quase 40 vezes, em apenas 10 anos. E quanto mais tráfego de dados nós trazemos para dentro da internet, obviamente, como eu disse lá atrás, isso é observado, infelizmente, pelos cybercriminosos, e isso eleva o risco de tudo aquilo que é feito dentro da internet. E nós temos que ter atenção a esses riscos. Vale a pena a gente comentar aqui o seguinte: quando a gente fala de hacker, cybercriminoso, seja lá qual expressão que nós queremos usar para expressar essas pessoas, a gente tem que entender que eles possuem organizações, eles estão organizados como se fossem
empresas reais. Eles têm sofisticação naquilo que fazem, eles têm orientação e eles são determinados naquilo que buscam. Então, para você lidar com uma organização, é uma organização criminosa, obviamente, mas para você lidar com eles e proteger com eles, você também tem que trabalhar de maneira estruturada e trabalhar com parceiros e com soluções bem desenvolvidas para que você possa, a cada dia, fortalecer o seu ambiente tecnológico e protegê-lo dos ataques que esses cybercriminosos podem tentar fazer em cada uma das estruturas. A motivação desses grupos, ela é clara, é uma motivação financeira, e eles trabalham sempre numa questão de ampliar ou ter amplitude no tipo de ataque ou nas diferentes técnicas de ataque que eles utilizam para que eles possam ter sucesso nas suas iniciativas, né, nas suas iniciativas de invasão e, de alguma maneira, comprometer o ambiente tecnológico das instituições e das empresas. Os ativos que eles normalmente buscam, é óbvio, são os sites, são as aplicações móveis, são as APIs, são as integrações entre diferentes aplicativos que rodam e trafegam dados dentro da internet para trocar informações entre diferentes empresas ou aplicativos e empresas, e as soluções de internet das coisas, ou IoT, que tem sensores espalhados em várias situações, transportadoras, itens sendo transportados, monitoração remota de rebanhos, monitoração remota da agricultura, no agronegócio, tem muita coisa sendo utilizada, e esses todos são ativos da web, o que a gente chama de ativos da web, que são alvos desses criminosos. E as consequências são aquelas que a gente muito provavelmente já conhece, ou seja, causar interrupção do fornecimento de serviços, captura de dados sensíveis para que possam ser vendidos na dark web, por exemplo, ou captura de estruturas de tecnologia como um todo, o que a gente chama de sequestro ou ransomware de estruturas de tecnologia, para que eles possam fazer extorsão e cobrar um resgate para que as empresas possam ter novamente acesso aos seus dados. Agora, a consequência mais significativa que nós costumamos comentar sempre é relacionada à imagem institucional de uma empresa quando ela é atacada. Ou seja, o quanto que ela vai ter a sua imagem impactada negativamente frente aos seus clientes, frente aos seus parceiros, frente à maneira com que ela é vista no mercado, se uma empresa sofre um ataque, se o ataque é bem sucedido, obviamente, mas se ela sofre um ataque, ela tem, de alguma maneira, o seu ambiente tecnológico comprometido. O quanto de confiança o mercado perde, né? Ou seja, quanto se perde de confiança em relação ao ambiente daquela empresa e quanto que a sua imagem ela é prejudicada em relação a um tipo de evidência, um tipo de problema como esse, uma vulnerabilidade qualquer que possa ser explorada dentro de uma empresa. Esse talvez seja a consequência mais danosa ou mais significativa para aqueles que sofrem algum tipo de ataque e que são comprometidos de alguma maneira. Vamos falar um pouquinho dos diferentes tipos de ataque que a gente observa, o que nós observamos mais rotineiro hoje no mundo da internet. Bots ou os robôs, como nós costumamos dizer, eles são classificados, ou nós mesmos chamamos eles de robôs do bem ou robôs do mal. Robôs do bem são aqueles que são utilizados para executar alguma atividade real e que traga resultado ou benefício para os usuários de uma maneira geral. Por exemplo, todos nós, quando acessamos um chat de alguma empresa que a gente tem alguma relação, muito provavelmente, hoje em dia, as primeiras respostas que nós recebemos desses chats são relacionadas ou são feitas através de um bot
que tem lá um script de atendimento para nos atender. Isso são coisas que os bots do bem, como a gente diz, os bons bots, fazem para nos suportar ou nos atender no dia a dia. Agora, existem os bots maliciosos, os bots do mal, que são aqueles que ou estão tentando capturar dados e informações pessoais de transações que nós estamos tentando fazer na internet, ou são bots que estão tentando, de alguma maneira, quebrar a segurança do ambiente de algum website, de alguma empresa, e fazer captura de dados dentro do ambiente dessa empresa. Então, esses são alguns tipos de bots, alguns tipos de ataques que são feitos por esse tipo de técnica utilizada pelos cybercriminosos. Um outro tipo de ataque que é muito comum se falar é o ataque DDoS, ou seja, o ataque o que a gente chama de negação de serviço, ataques volumétricos. Por que eles chamam de ataques volumétricos? Porque utilizando um volume muito grande de requisições ou de comandos através da internet, o criminoso tenta comprometer a infraestrutura a infraestrutura tecnológica daquela empresa, daquela instituição que está sendo atacada. Esses dois desenhos representam basicamente os dois tipos mais comuns de ataque DDoS que se observa. O desenho da esquerda, ele mostra um volume muito grande de pessoas tentando passar por uma mesma porta. Fazendo analogia, o que o cybercriminoso faz? Ele envia um volume muito grande de requisições que é maior do que a capacidade de comunicação de uma infraestrutura tecnológica qualquer. Toda e qualquer infraestrutura tecnológica está conectada à internet através de um link de comunicação, e aquele link tem um tamanho específico ou uma capacidade específica que ele consegue atender de demanda de tráfego. Então, o que o cybercriminoso faz? Ele envia uma quantidade de requests tão grande que ele esgota a capacidade daquele link de comunicação em atender aqueles requests. É como se ele entupisse aquele link de comunicação e não deixasse espaço para nenhuma outra requisição passar. Uma requisição real de um usuário real, de um cliente real que está tentando se comunicar com aquela empresa. O desenho da direita, ele é um outro tipo de ataque volumétrico que busca esgotar a capacidade de processamento de uma infraestrutura de tecnologia. Ou seja, o cybercriminoso envia um volume muito grande do mesmo tipo de requisição, do mesmo tipo de request, para que o servidor ou os servidores da infraestrutura de tecnologia esgotem a sua capacidade de processamento em gerar respostas a esse request. E aí faz com que, obviamente, um request ou uma requisição normal que venha de um cliente, de um usuário real, ele não consiga ser respondido porque a capacidade de processamento, a capacidade de gerar resposta, ela foi esgotada em função desse tipo de ataque. Um outro tipo de ataque muito comum que nós temos observado hoje no mundo da internet são os ataques com o objetivo de roubo de credenciais, roubo de logins, roubo de senhas. Todos nós estamos fazendo muito uso de serviços de streaming, jogos online, uma série de coisas que são é necessário você se logar, você entrar com o seu ID, com a sua senha, para você fazer uso de algum serviço pago. Então, os cybercriminosos tentam roubar esses logins e depois eles vendem esses logins na Dark Web, vendem conjunto de logins na Dark Web para que as pessoas que compram, vierem a comprar esses logins, eles possam consumir, possam fazer uso desses serviços pagos, sem ter que pagar, literalmente, a assinatura mensal de cada um deles. Se vocês observarem um número crescente de 2019 para 2020, você vai ver que o crescimento foi de quase, ou de mais de 4 vezes o volume de tentativa de ataques desse tipo
que ocorreram na internet e volto a reforçar o seguinte: isso é o que nós, né, da Akamai, observamos dentro da rede da Akamai. Ou seja, nós estamos falando aqui de aproximadamente 1/3 do tráfego da internet. O que a gente observou dentro de 1/3 do tráfego da internet. Foram mais de 193 bilhões de tentativas de roubo de login ao longo do ano 2020. Sendo que nós chegamos a observar um pico no mês de dezembro de 2020 de 1 bilhão de tentativas de ataque num único dia. E um outro ataque muito comum, que tem se falado muito na mídia nas últimas semanas, é o ataque de ransomware, onde eles criptografam os dados de uma infraestrutura tecnológica, criptografam os arquivos de uma estrutura de alguma empresa e depois começam a pedir resgate em Bitcoin para que eles possam fornecer a chave de criptografia para que as empresas possam novamente ter acesso aos seus arquivos. Isso é algo que acontece em todos os setores, no mundo inteiro, não tem exclusividade de um setor, seja mais ou menos atacado. Eu vou colocar aqui algumas coisas que nós todos tivemos acesso através da internet, nas manchetes da internet, nos últimos meses, ou seja, e como eu falei, não existe uma preferência de um único setor. Você tem empresas de e-commerce envolvida, você tem empresas de saúde envolvida, você tem empresas de energia, como é o caso da Colonial Pipeline, que é aquela fornecedora de petróleo nos Estados Unidos, de dutos de petróleo nos Estados Unidos, que foi comprometida há coisa de uns 3 meses. Você tem infraestruturas de governo, ou seja, os sistemas da Prefeitura de Taboão da Serra foram comprometidos na semana passada, e você tem empresas de consultoria sendo comprometidas, ou seja, como eu disse, não existe uma indústria que é mais atacada do que a outra, todas elas estão sofrendo algum tipo de ataque. Vou relembrar aqui de novo, após essa apresentação, por favor, se tiverem o desejo e a oportunidade, acessem o nosso stand virtual, nós estamos lá para responder perguntas de vocês, esclarecer qualquer dúvida que ficar e bater um papo para que a gente possa trocar informações a respeito de cibersegurança. Segurança é algo que se olha 360 graus, a gente não pode pensar em segurança olhando apenas um ponto específico da nossa estrutura de tecnologia. Por que isso? Porque segurança é algo que está em transformação constante. Você tem a evolução da indústria como um todo, ele é um motor propulsor para que novas necessidades ou novas técnicas de proteção, novas técnicas relacionadas a desenvolvimento da segurança sejam criadas todos os dias. O cenário se modifica, os tipos de ataque são modificados. Eu tenho comentado em algumas conversas ultimamente, nós estamos aqui no Brasil vivendo esse grande momento do Open Banking. O Open Banking, ele vai possibilitar a oferta de inúmeros serviços financeiros, obviamente, que ele está relacionado com o mercado financeiro, mas ele vai também facilitar a criação de vários e vários serviços de integração de serviços financeiros com outros tipos de indústria, com indústria do ramo de energia, com indústrias do ramo da segurança, com empresas, aliás, desculpem, de energia, empresas de segurança, empresas do próprio governo fazendo integrações com facilidades de pagamento, de quitação de dívidas, do dia a dia das pessoas. Isso tudo, nos próximos 2 a 3 anos, vão surgir uma série de novas ofertas de serviços e de integrações e que precisam ser entendidas, implementadas e protegidas ao longo do tempo para evitar que os usuários tenham transtornos em relação a isso. O que a gente recomenda é que a proteção sempre seja feita ou iniciada no que a gente chama camada edge, ou seja, lá na borda da internet, o mais próximo possível do usuário, que quando eu começo a segurança o mais próximo possível do usuário, eu também estou começando a segurança
o mais próximo possível do atacante. Eu estou interrompendo o ataque o mais próximo de onde ele se origina. E isso traz dois benefícios básicos. Eu beneficio aquela instituição, aquela organização que está sendo defendida, protegida, e eu evito que o tráfego de dados do ataque circule por dentro da internet, que comprometa a utilização de outros serviços pela comunidade usuária. Quanto mais próximo do atacante você tiver e fazer a proteção, melhor é para todo mundo, não só para a instituição que está sendo protegida. Isso é um benefício bastante importante. As melhores práticas relacionadas à questão de segurança, elas estão sempre enumeradas aqui, o que a gente pode colocar, ou seja, iniciar a defesa sempre na camada edge, aquilo que eu acabei de dizer, ou seja, começar a proteção sempre o mais próximo do seu usuário, do seu consumidor, porque, por consequência, você está começando a proteção mais próximo do atacante também. Adota uma postura de estar sempre conectado ou sempre observando o que está acontecendo no seu ambiente, uma postura de estar sempre alerta em relação a qualquer vulnerabilidade, qualquer tipo de ataque. Reduz a superfície de ataque. O que é a superfície de ataque? São as interconexões que você tem com a internet. Mantenha somente as conexões com a internet ou as vias de comunicação da internet que sustentem o seu negócio. E isso é que tem que ser protegido, e essas são as conexões que têm que estar ativas. As demais, ou elas não precisam ficar disponibilizadas o tempo todo, ou elas podem ser literalmente eliminadas para que você diminua a superfície de ataque, como eu disse. E uma preparação proativa, ou seja, manter as suas equipes técnicas sempre bem treinadas, conhecedoras dos produtos que usam, trabalhando de maneira muito bem sincronizada com os seus fornecedores de solução de serviço de produtos de segurança, para que você mantenha sempre um alto grau técnico de conhecimento e de relacionamento dos diferentes agentes que têm que trabalhar nessa área. Isso é que vai garantir uma melhor experiência de performance e garantir a segurança das informações e transações de todos os serviços que vocês estão fazendo dentro da internet. E, por último aqui, de tudo que eu falei, aqui tem alguns produtos que a Akamai oferta para fazer proteção nas diferentes tipos de proteção, vamos dizer assim. Quando você está pensando em proteção de aplicações ou de APIs, quando você está pensando em aplicação para o abuso de credenciais ou tentativa de roubo de logins, como a gente comentou lá atrás, e quando você está pensando em proteção de acesso remoto. Todas as empresas estão trabalhando as suas políticas de home office, então o home office é algo que já é, obviamente, utilizado hoje, mas muito provavelmente, na grande maioria das empresas, vai passar a ter políticas específicas e cada vez mais as pessoas vão estar trabalhando de maneira remota. E você precisa também proteger esse ambiente de acesso e essas pessoas que estão trabalhando remotamente, para que eles não sejam agentes ou caminhos para que os cybercriminosos utilizem para invadir os ambientes de tecnologia das várias empresas. Esses produtos estão enumerados como primeiro e segundo, simplesmente para que você possa pensar num projeto de segurança de médio e longo prazo, tendo uma primeira fase de implementação, uma segunda fase de implementação e, obviamente, em função das fases, você vai otimizando o seu ambiente de segurança conforme você vai implementando diferentes produtos. Era isso que a gente tinha para passar aqui hoje. Eu agradeço novamente a oportunidade, agradeço o tempo que vocês dedicaram em ficar ouvindo a gente aqui, e, novamente, em nome da Akamai, em nome da CPD, eu convido vocês para ir lá no nosso stand virtual e bater um papinho com a gente lá, esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham em relação a tudo que foi dito. Muito obrigado e até a próxima.